Alegria, alegria, alegria! Bem-vindo para a live de hoje, live 1, 2, 3, 4. Muito bem, seja muito bem-vindos, Arnaldo, bem-vindo, Arnaldo. Hoje falaremos sobre hábitos. Será que são necessários 21, 30 dias para criar e desfazer de um hábito? Mito ou verdade? Hoje nós falaremos sobre exatamente hábitos e eu vou compartilhar com vocês aqui os hábitos, que eu tive, hábitos ruins que eu tive e o que aconteceu. Fica comigo aqui nessa live que vai ser bem interessante para você ter o entendimento e para você mudar os seus hábitos se assim você quiser. Combinado? E uma outra coisa, compartilhe, tem um aviãozinho aqui, compartilhe com outras pessoas também, para que elas possam ter esse entendimento. Eu fui aprender sobre isso após os meus 30 anos de idade, gente. Até os meus 30 anos de idade, eu era uma pessoa de hábitos ruins, viu? Aí depois eu tive que, buscar o autoconhecimento, me desenvolver, conhecer o funcionamento da minha mente, das minhas emoções. E aí? E nós somos seres de hábitos, Adoramos hábitos. Vamos lá. Vou compartilhar aqui, então, nessa live. Antes, hoje meu cabelo tá até que mais ajeitadinho, Essa franja, gente, é uma história, viu? Eu, de franja, você viu, hoje acordou um pouco rebelde meu cabelo, tá? Eu tive que prender ele aqui, porque ele estava um pouco rebelde. Mas estou aqui pela mensagem, Então, foque na mensagem que eu tô trazendo hoje aqui sobre hábitos. Me fala uma coisa, você se considera uma pessoa de bons hábitos ou de hábitos ruins? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber se você é uma pessoa de bons hábitos. Eu, até os meus 30 anos, eu tinha péssimos hábitos. Eu tinha o hábito de procrastinar, esse é o seu caso? Coloca aqui nos comentários. Eu tinha o hábito, eu coloco, como sempre, gente? Não confie na sua mente. Tenha sempre papel e caneta. Inclusive, eu convido você a ter papel e caneta aqui nas nossas lives, tá? Para você anotar aí os insights, certo? E o que faz sentido para você, tá? Aqui não é uma verdade absoluta. Eu tô compartilhando aqui as minhas impressões, as minhas experiências, Fruto de frustração, fruto de vitórias, conquistas. Então eu vou estar compartilhando aqui o que eu estudei, o que eu apliquei na minha vida, o que deu certo, o que não deu certo, tá? E hoje, especificamente, falaremos aqui sobre a questão dos hábitos, tá? Então, aqui na minha anotação, eu era uma pessoa que procrastinava bastante. Procrastinar é um hábito. A partir do momento que você faz isso uma vez, o que vai acontecer? Certamente o seu cérebro, ele vai formar um novo caminho e aí você vai repetir esse hábito várias vezes, Tem pessoas que têm o hábito de reclamar, é um hábito também. E eu já fui uma pessoa que reclamava muito. Bem-vinda, Simone, seja bem-vinda aqui para nossa live de hoje. Então, assim, eu tinha o hábito de reclamar, eu tinha o hábito de procrastinar, eu deixava as coisas para depois, eu tinha o hábito de fumar cigarros, eu fumava 3 maços de cigarro por dia, eu tinha o hábito aqui de jogar, eu era uma pessoa viciada em jogo, eu jogava maquininha, caça-níquel, eu cheguei a gastar mais de 100 mil reais em jogos. Por quê? Porque eu tinha aquele hábito, e aquele hábito ele foi formado por conta de algumas experiências que eu tive, tá? Influência do meu ambiente, como eu já havia dito em outras lives, tá? Hábito, eu não tinha o hábito de praticar atividade física, eu tinha hábitos alimentares ruins, Eu tinha, enfim, gente, inúmeros hábitos ruins. E eu fui aprender a mudar esses meus hábitos. Agora, você acredita o quê?
né? Você acredita que é preciso, que é necessário 21 dias, 30 dias para formar um hábito, para desfazer de um hábito? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu quero interação aqui, gente, tá? Essa live aqui, tudo bem que eu estou falando, mas eu gostaria também de conhecer a sua opinião sobre isso. O que você ouviu dizer? O que você acredita como pessoa, como ser humano? Que tipo de hábitos, né? Então aqui, eu, por exemplo, esses vários hábitos. Eu não tinha o hábito de leitura, eu tinha o hábito de acordar tarde. Nossa, eu tinha péssimos hábitos, né? E aí, eu quero saber de você, né? Quais são os seus hábitos que você não gosta e que gostaria de mudar? Eu tenho o hábito de falar né, e aí, ó, eu tô me policiando. Eu tenho esse lembretinho aqui bem na minha cara para eu ficar atenta com a minha linguagem, né? O né é um vício de linguagem e é inconsciente. Repeti algumas vezes e ficou inconsciente. E aí eu preciso colocar aqui um lembrete para eu ficar atenta. Então vamos lá, vamos para o que interessa, né? O que é mito ou verdade, né? Qual é a minha opinião, tá? Até então eu acreditava porque eu tinha lido livros, né, que falavam sobre hábitos. Inclusive eu participei de um treinamento pessoalmente com o Charles Duhigg, que é o livro O Poder do Hábito, é o Poder dos Hábitos, né? Eu fiz pessoalmente o treinamento com ele, e ali ele contou várias coisas, várias experiências, várias histórias, né? E no livro dele menciona lá gatilho, recompensa, vários fatores para você influenciar na mudança ou na criação dos seus hábitos. E aí, ok, né? Aí depois eu li Mini Hábitos, Hábitos Atômicos, então eu li vários livros que mencionam, eu esqueci até, gente, de trazer esses livros, tá? E se eu for procurar agora, vai demorar um pouquinho. E aí, o que aconteceu? Ah, eu vou fazer o seguinte, 2 minutinhos eu vou pedir pro meu marido pegar esses livros para mim. Ah, inclusive eu tenho um aqui, deixa eu ver aqui qual que eu tenho. Eu tenho aqui 2 livros, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui... livros... Ah, eu tenho outro aqui. Vou pegar aqui e os outros eu vou pedir pro meu marido, tá? Vou mostrar aqui os livros que eu li mencionando sobre hábitos, né? E essa questão de 21 a 30 dias, né? Você acredita que é verdade, mito? Enfim, eu quero saber a sua opinião. Compartilhe aqui nos comentários e eu vou pedir aqui 1 segundo para o meu marido, ok? Pera só um minutinho. Amor, faz um favor para mim. Pega aqui na estante livros de hábitos. Tem acho que uns 3, 4 livros. É um amarelo, um verde. Aqui. Você traz para mim, por favor? Esse. Voltei, gente. Voltei. E aqui, deixa eu ver mais qual. Vamos lá. Voltei aqui. Estou de volta. Desculpe, eu acabei esquecendo. Só que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então assim, ai Aline, você tá aqui, achismo? Não, não é nada de achismo, tá, gente? É fruto de estudo, leitura, prática, aplicação, né? Apliquei muito em mim, apliquei também nos alunos, né, do Vida Plena e Abundante, que inclusive tem um módulo dentro do curso que fala sobre hábitos, né? Mudança de hábitos, reprogramação mental. Então a gente faz isso. Vamos lá, o livro que eu tenho aqui, ó. O livro que eu tenho aqui, Micro Hábitos. Tá vendo? Micro Hábitos, tá? Aí tem esse outro aqui, que é o Hábitos Atômicos. Falando sobre hábitos. E a grande maioria deles, né, mencionam essa questão de 21 dias, até 60 dias para formar um hábito, né, para alterar um hábito, mudar, enfim, né, influenciar no hábito. Tem esse aqui, 59 segundos aqui, tá? Pense um pouco, mude muito.
E eu vou colocar aqui as minhas experiências, tá? Porque mais do que teoria, o que vale realmente são fatos. Fatos. O que funcionou, o que não funcionou, o que mudou, o que não mudou. O meu marido tá procurando lá os livros, porque são vários, né? Eu já sei assim, mas se eu for parar aqui, vamos lá. Primeiro eu quero saber a sua opinião. O que você acredita em termos de hábitos, né? Realmente leva tudo isso de tempo? Coloca aqui, gente, nos comentários. Você acredita que são necessários de 21 dias a 30 dias, a 90 dias? Quais são a sua crença sobre isso? Você acredita? Você acha que é mentira? Qual que é a sua opinião sobre isso? Coloca aqui nos comentários, gente. Uma outra questão também que eu vou trazer aqui é: quais hábitos você gostaria de mudar? Coloca aqui nos comentários. Eu tô trabalhando, tá? Eu tô aqui, vício de linguagem. Ah, esse tem um verdinho. Mini hábitos, um verdinho. Agora o outro, ó, foi esse aqui, gente, ó, o poder do hábito. Eu fiz treinamento com Charles Duhigg, tá? Aqui ele fala de gatilho, recompensa, enfim, tá? Meu marido vai trazer um outro aqui também. Então, assim, ó, vício de linguagem, tá? Eu tenho aqui esse lembrete. Por quê? Depois eu comecei a assistir minhas lives e eu falei, caramba, mas quanto né? Aí eu falei, eu preciso mudar isso. Então, aqui tem um lembrete, tá vendo? Um lembrete aqui, ó, né? E um risco aqui, ó, tá? Compartilha aqui, gente, que hábitos você gostaria de mudar. Quem sabe, até o final aqui, a gente pode até convidar uma pessoa e a gente fazer aí uma reprogramação mental, tá? Ó, a Rubi colocou, estou lendo. Olha, eu não tinha o hábito da leitura, enfim, eu compartilhei aqui vários hábitos que eu não tinha ou que eu tinha. Eu não tinha o hábito da leitura, eu tinha o hábito de reclamar, de procrastinar, vício do jogo, eu tinha do cigarro, eu não gostava de fazer atividade física, minha alimentação não era saudável. Então eu tinha vários hábitos que não me faziam bem, tá? E aí eu queria construir esses hábitos e eu comecei a estudar a respeito disso, tá? Para poder entender, caramba, por que algumas pessoas conseguem e eu não? E eu ficava com esses questionamentos. Lembra na live de ontem que eu falei, questione até o seu hábito, questione aquilo que você acredita, tá? Eu vou colocar aqui o que? As minhas impressões, tá? Do que eu vivi, do que eu estudei, enfim, de várias coisas, tá? Simone colocou aqui, Aline, você comentou de exercícios. Eu adquiri o hábito de malhar todos os dias, leitura. Parabéns, Simone, muito bem. Então, ó, vamos lá. A minha opinião sobre hábitos, tá? A minha opinião. O hábito você consegue mudar assim, ó, no instalar de dedos. E isso foi o quê? Vivenciando, gente, questionando, vivenciando, tá? Sinceramente, acho, obrigada, amor. Esse daqui, ó, Mini Hábitos, tá vendo? Esses são os livros aqui que eu li e que falam sobre hábitos. Muitos desses livros eu li e alguns eu não concordei, algumas coisas eu concordei, enfim, lembra? É sempre questionar. E aí, é que nem aqui, esse, por exemplo, ele pede para você construir mini hábitos, pequenos hábitos, o outro é micro hábitos, né? Então, o que acontece? Eu não sei se vocês sabem, mas eu era fumante, eu fumava 3 maços de cigarro. E o que me levou ao desenvolvimento, né, o autoconhecimento, a melhorar os meus hábitos, foi assim, essa questão do cigarro me incomodava muito, né? Era uma coisa que eu queria muito, só que era algo muito forte que me segurava, me mantendo nesse hábito. E aí eu fui fazer o quê? Vários treinamentos, formações para poder entender o funcionamento da minha mente e das minhas emoções, né? Nas outras lives eu também comentei a importância de você se conhecer, né? Você conhecer o funcionamento da sua mente e das suas emoções, porque você diz que conhece seu filho, não, você não conhece. Se você não conhecer você primeiro, você não vai conhecer mais ninguém,
tá? Então, o primeiro passo é você se conhecer. Quando você conhece, aí você pode dizer que você conhece um pouquinho o seu filho, um pouquinho o seu marido, a sua mãe, enfim. Primeiro você, tá? Primeiro você. Tem aquele ditado também que fala assim, antes de você querer transformar o mundo, primeiro você tem que começar por você. E é exatamente isso. O hábito é a mesma coisa. O hábito é a mesma coisa, tá? Então é primeiro com você, depois com os outros. A Dai colocou aqui, não consigo estudar online para parar e sentar, mas faço tudo ao mesmo tempo. Cozinho feijão, estendo a roupa e tento ler a matéria. Muito bem, Dai, a gente vai falar sobre isso também, tá? Eu vou compartilhar aqui o que eu vivenciei e o que eu, assim, trabalhei com os meus alunos, tá? Muitos vieram, assim, com hábitos, querendo mudar o hábito, né? Por exemplo, eu não tenho um hábito de leitura. Por exemplo, eu tenho vários alunos que eles não tinham. A Simone, ela está aqui, ela não tinha. A Simone é aluna do VPA. Ela não tinha um hábito de leitura, a Simone não tinha um hábito de fazer atividade física, a Simone emagreceu, ela construiu, né, novos hábitos. Então eu vou colocar aqui as minhas impressões, experiências do que eu vivenciei na pele, tá? E como eu consegui desfazer isso. O hábito que eu tinha, que era o pior, que era o vilão, assim, de todos, eram dois. O hábito do cigarro e o hábito de jogar. Por quê? Porque eram dois hábitos que faziam mal para minha saúde e para minha saúde financeira. Por quê? Porque o cigarro eu queimava o meu dinheiro, né? Além de prejudicar a minha saúde, e o vício do jogo eu jogava fora o meu dinheiro. Então eram dois hábitos destrutivos, inclusive esses dois hábitos me levaram para o fundo do poço. E foi aí que eu comecei a buscar o autoconhecimento, entender a minha mente, porque esses dois hábitos, eles me levaram para o fundo do poço, literalmente, né? Então eu falei, eu preciso resolver, só que eu não sabia, eu queria muito, mas eu não sabia como fazer isso. E aí uma amiga minha me apresentou o autoconhecimento. Aline, vai conhecer a sua mente, o funcionamento da sua mente e das suas emoções, porque você está presa num círculo vicioso. Então, baseado em tudo isso que eu vivenciei, aí eu fui procurar o autoconhecimento, comecei a ler livros sobre hábitos, né? E também eu participei de várias formações que tratam essa questão do hábito. Esses dois hábitos terríveis na minha vida, eu consegui acabar assim, em minutos. E eu vou explicar para vocês aqui como que eu fiz e como que eu faço quando eu estou com os meus alunos. Inclusive, lá no curso online, o método VPA, tem um módulo MBA da mente que a gente fala especificamente sobre isso. Mudanças de hábitos, reprogramar a mente, né, para poder mudar um hábito. Eu vou trazer aqui o que eu fiz. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer pergunta pode colocar aqui nos comentários, tá bom, gente? Eu quero muita participação de vocês, porque aí vai ficar muito rico aqui a nossa live, né? Vai enriquecer aqui a nossa live. Então, a primeira coisa que eu fiz para mudar os meus hábitos negativos, destrutivos. O primeiro, argumento lógico. Argumento lógico. Quando eu fumava, eu contava uma narrativa dentro da minha cabeça. Ai, que é difícil parar de fumar. E aí, lembra lá da narrativa? Fato e significado. Eu ficava contando, né, a narrativa de que era difícil e de que era uma coisa muito mais forte do que eu. Enfim. Então, eu comecei o quê? A ter argumentos lógicos sobre o cigarro. Mudei a narrativa que eu contava pra mim. Olha que coisa mais incrível. Eu tinha um amigo, isso foi no ano de 2012 para 2013, quando eu comecei a entrar nesse mundo do desenvolvimento pessoal. Eu tinha um amigo que ele fumava. Eu falei para ele assim, fulano, olha pro cigarro. Porque ele acendeu um cigarro na minha frente. Eu falei, olha pro cigarro. Aí ele olhou pro cigarro e eu falei assim, quem é mais forte? Ele ou você? Aí ele falou assim, eu, é claro. Eu falei, se você acredita que você é mais forte, por que ele tá controlando você?
Olha o argumento lógico, uma narrativa poderosa que eu contei para ele. Quando foi? Uma semana depois ele falou: Aline, aquele exercício, aquela questão que você trouxe me fez assim, nossa, me bateu um twin na minha cabeça e eu parei com o vício do cigarro. Até hoje ele parou de fumar, não fuma mais. Primeiro, argumento lógico, tá? Ah, mas fumar cigarro é um hábito, isso e aquilo. Então, basta um cigarro para você entrar num vício. Basta um cigarro para você entrar no vício. Como eu entrei no vício do jogo? Bastou uma vez eu ganhar. Por quê? Porque veio a serotonina, a dopamina, sabe aquela sensação de felicidade e alegria? Bastou uma única vez para se viciar. Bastou uma única vez, né, para eu ser estimulada a continuar naquele comportamento. E no cigarro aconteceu a mesma coisa. Um cigarro já viciou. Por quê? É o vício na nicotina que faz as pessoas presas ao cigarro. E isso, gente, não é só vício de cigarro. Eu era viciada em açúcar. A nicotina, o vício da nicotina é parecido com o vício do açúcar. Bastou uma pequena dose de açúcar, pronto, você já viciou. E aí você tem o hábito de comer o que é açúcar. É a mesma coisa farinha branca. Bastou uma única dose ali de farinha branca na sua veia, você já se vicia. Por quê? Porque a indústria do tabaco, a indústria alimentícia, eles colocam coisas para te viciar, que nem Coca-Cola. Eu conheço pessoas que são viciadas em Coca-Cola. Porque eles colocam que o açúcar, ele é altamente viciante na corrente sanguínea, assim como a nicotina. É o vício em nicotina, o vício em farinha branca, o vício em cigarro, tá? E isso, gente, foi o quê? Estudos, né? Estudando o quê? Tem um livro que fala sobre farinha de cérebro. Cérebro de farinha, aliás. Vale muito a pena fazer a leitura desse livro. Então, assim, bastou uma única prova. Bastou uma única vez eu experimentar e pronto, cair no vício. O jogo é a mesma coisa, tá? A mesma coisa procrastinar, basta uma única vez. Você fez uma única vez, você vai repetir, porque o nosso cérebro, ele economiza energia. Imagine toda vez que você tem que parar para pensar que você vai fazer alguma coisa. O nosso cérebro, ele quer o quê? Economizar energia para preservação da nossa espécie, ponto. Isso é fato, tá? Aí, para você mudar os seus hábitos, você vai precisar o quê? De argumento lógico, tá? Ah, mas eu fumava cigarro, eu ficava, olha quantas vezes aqui com a mão na boca, isso e aquilo, tá? São narrativas que você conta. Inclusive, tem um módulo lá no MBA da mente, que é o quê? O infográfico do pensamento. Então, tem o jeito certo de pensar e o jeito errado de pensar. Porque o jeito certo, ele vai te levar no final a ter um comportamento, né, diante daquilo que você deseja. A mesma coisa se dá pelo o jeito errado de pensar, tá? Tudo começa na mente humana, absolutamente tudo, tá? Segunda coisa é a representação mental. Eu, na época, eu acreditava que o cigarro relaxava. Porque eu era uma pessoa estressada, nervosa, impaciente. Então, na minha representação mental, no meu campo mental, eu acreditava que o cigarro, ele relaxava. Quando eu fiz a substituição daquela representação mental, eu coloquei outra coisa no lugar, o hábito simplesmente ele se desfez. E a gente tem esse poder, né, de mudar as nossas representações mentais. Narrativas e representação mental, tá? Então, argumento lógico que tem a ver com a narrativa, aquilo que você conta para você e aquilo que você ouve de outra pessoa, tá? Se a outra pessoa ela tem um argumento lógico, aí você vai ficar convencido. Então, mesmo quando a pessoa ela vem argumentar várias coisas, questione sempre, tá? Inclusive, o que eu estou falando aqui, questione. Fala, nossa, mas será que a Aline realmente tem razão? Será que o que ela falou faz sentido?
Porque aí o seu cérebro ele vai buscar as respostas, porque o nosso cérebro ele é tão poderoso que quando a gente começa a se questionar, ele vai atrás do quê? Ele vai atrás de provas, né? Então a gente não tem uma mente aqui só de enfeite, gente. A gente tem uma mente, né, um cérebro poderoso. É como se fosse a lâmpada, né? Você pede ali, ele vai te dar, tá? Então, argumento lógico, representação mental, você consegue mudar a representação mental, seja a representação mental em foto, imagem, seja a representação mental em filme, em movimento, tá? Inclusive nas lives anteriores eu dei várias, eu contei sobre o momento que eu estava meditando, né? A minha imagem ela era parada e a cachorrinha, a Meg, ela estava o quê? Andando, correndo, tá? Narrativa. Segundo, comparação. Quando você compara, por exemplo, eu dirijo, tá? Aqui no Brasil, quando eu dirijo, aonde que está o volante do carro? Do lado esquerdo. Se eu for para a Europa, o volante ele está do lado direito. Quando eu entrar no carro na Europa e começar a dirigir, nos primeiros momentos eu vou estranhar. Só que o nosso cérebro, né, nós temos a neuroplasticidade. Nós somos o que? Seres adaptáveis. A gente se adapta muito facilmente a ambientes, a tudo. Inclusive, aqui na nossa digital, quando a gente coloca... Por que fica enrugado quando a gente passa horas tomando banho? Justamente porque é uma camada, porque lá atrás, quando a gente era primata ainda, a gente o quê? A nossa pele ela se adaptava, porque a gente não tinha casa, gente. A nossa espécie, eles eram nômade. Eles ficavam o quê? Eles não tinham local fixo. Hoje não. Foi na era da agricultura que nós começamos a ter o quê? Um local fixo. Antes disso, a gente não tem. E eu não estou falando asneiras, tá, gente? Tem um livro, 2 livros. É o Sapien e Homo Deus, tá? Se vocês lerem esse livro, lá vai contar mais detalhes sobre isso. Então, o que acontece? A gente se adapta muito facilmente. Então, se você dirige aqui no Brasil um carro do lado esquerdo, quando você for para a Europa, você vai conseguir dirigir o carro do lado direito. No comecinho, você vai estranhar, mas logo você vai se adaptar. A mesma coisa assim, ó, eu já quebrei o braço, eu sou canhota e eu já quebrei o braço direito. Aí eu tive que o quê? Engessar, ficar com a mão parada. No começo eu não escrevia. Só que aí o que aconteceu? Aí eu comecei a me adaptar. Entende? Então, nós somos seres adaptáveis, a gente se adapta muito facilmente com as coisas que acontecem na minha vida. E no caso do cigarro, eu vou contar aqui especificamente sobre o cigarro, porque foi um dos hábitos assim que eu acreditava que era difícil e que muitos fumantes, eu vejo hoje, muitos fumantes contando essa narrativa. Inclusive a minha cunhada, ela era fumante, né? E eu falava pra ela, muda isso, faz aquilo, e ela parou de fumar, tá? Eu influenciei na mudança, né, do hábito dela. Então, a narrativa, representação mental, comparação. Então, você começa a comparar, que nem... Vou dar um grande exemplo da parte financeira, gente. Eu fui levada a acreditar que para você ser bem sucedida financeiramente, você tem que se matar de estudar, tá? E aí o que aconteceu? Eu fiz faculdade, fiz um monte de formação, porque eu fui levada a acreditar, né, pela influência de várias pessoas à minha volta, que se você quer ser bem sucedida, você tem que estudar muito, você tem que abrir mão de muita coisa. Sim, em partes sim, em partes não, tá? Eu acredito desacreditando, tá? Porque eu questiono. Eu tive um mentor, né? Vários mentores, tá? E esse mentor, ele é mais novo do que eu. Esse meu mentor, ele tem 34 anos e ele fatura milhões por mês. 34 anos. Ele não tem faculdade nenhuma. Ele lê.
né? Ele lê sobre negócios, ele lê sobre mentalidade, ele faz leitura de vários livros, né? E ele tem um repertório muito grande, e ele tem muita experiência de vida, né? Porque ele passou muita necessidade na vida dele e ele foi estudar pessoas bem-sucedidas. Se a gente parar para analisar, vamos pegar lá o Silvio Santos. O Silvio Santos, ele não tem faculdade, é uma pessoa bem-sucedida. Inclusive, eu mencionei em outras lives sobre a questão do Silvio Santos. O meu professor de hipnose trabalhou pessoalmente com o Silvio Santos. E o que o Silvio Santos estudava era sobre a mente humana, sobre comportamentos, sobre emoções. Só isso que ele estudava. Então, por quê? Porque ele queria influenciar o que é a vida das pessoas, as pessoas, né? E nesses livros você aprende a influenciar, né, as pessoas, né? Trabalhando aonde? A questão emocional, né? Quando você... E as empresas, grandes empresas, a Coca-Cola, gente. A Coca-Cola é simplesmente um xarope açucarado, tá? Só que a Coca-Cola não vende isso. O que a Coca-Cola vende? Emoção. Emoção. Então, quando a pessoa... E eu já fui viciada em Coca-Cola, gente. Já fui viciada, eu tinha o hábito todo dia de tomar Coca-Cola, tá? Então, são o quê? São as narrativas, lembra? Narrativa, argumentos lógicos. Quais são os argumentos lógicos que a Coca-Cola? Família é uma mensagem subliminar, vai direto para o seu inconsciente. Lembra? O seu inconsciente, ele absorve tudo, ele não questiona nada, absorve tudo. Então você fica assistindo, né, aquela coisa linda, né, propaganda de família Margarida, né? Aquela coisa, felicidade, isso, aquilo, o seu cérebro, inconscientemente, ele passa a acreditar naquilo. E aí basta uma dose de Coca-Cola para você se viciar. Basta um cigarro para você se viciar. Basta uma dose de açúcar para você se viciar. Basta uma dose de carboidrato para você se viciar. Por quê? Gera uma sensação de felicidade, né? Só que a longo prazo isso vai o quê? Trazer danos à sua saúde. E por que eu tô contando tudo isso, né, gente? Porque tudo isso está o quê? Está na questão de hábitos, né? A pessoa, ela procrastina porque ela tá o quê? Ela procrastinou uma única vez. Depois eu faço. Ou tem pessoas que têm o hábito de quando o despertador toca, aperta, desliga. Basta uma vez, a pessoa ela faz isso, daqui a pouco ela vai fazer várias vezes, né? Então, a gente usa o que? Da comparação. Eu contei aqui o caso da questão financeira, né? Eu queria mudar a minha realidade financeira. Eu queria ganhar mais trabalhando menos. Tá? Porque eu estava trabalhando muito e ganhando menos. Aí eu falei, eu vou inverter, eu vou trabalhar menos e ganhar mais. Aí, com quem eu posso aprender sobre isso? Aí eu fui o quê? Contratar profissionais, aí eu fui pesquisar, né, profissionais de sucesso, contratei, eu paguei na mentoria, na época, 15 mil reais para eu aprender com essa pessoa. E eu aprendi várias coisas incríveis. Só naquele investimento que eu fiz, a minha condição financeira já saltou, porque eu fui aprender com quem sabia. Então isso também é importante, aprenda, vai atrás de quem sabe, né? Aquilo que você deseja saber, aprender, desenvolver, vai atrás de quem sabe, aprenda com ela, porque você vai economizar tempo e dinheiro. Aí eu contratei esse profissional e eu aprendi. E aí, quando eu contratei, eu aprendi, na mesma semana eu já tinha recuperado o investimento que eu fiz de 15 mil reais. Porque eu aprendi o jeito certo. E realmente você não precisa trabalhar muito para ganhar. Porque se fosse assim, gente, as pessoas que trabalham na zona rural são as pessoas que mais trabalham. Elas trabalham de sol a sol, elas acordam de madrugada para trabalhar. E elas são ricas? Elas não são ricas financeiramente, gente. São pessoas que passam por necessidades. Eu conheço várias pessoas que trabalham no mundo corporativo. Eu falo isso porque eu já passei no mundo corporativo. Eu já trabalhei, eu acordava 5 horas da manhã para chegar na empresa e eu não enriqueci. Pelo contrário, eu enriqueci o dono da empresa. Entende? Então, quando você entende várias coisas, e aí você vai buscar o quê? Argumento lógico,
Você vai contar novas narrativas para você. Você vai ficar atenta à narrativa de outras pessoas, porque eu cresci num ambiente onde falavam o quê? Você tem que estudar muito para você ganhar dinheiro e ser bem-sucedida. E eu fiz muito isso, gente. Só que eu não enriquecia, eu não tinha uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida plena. Eu trabalhava, eu me matava de trabalhar. Às vezes eu trabalhava até meia-noite. Hoje, só para vocês terem uma ideia, no período da manhã, a hora que eu acordo até meio-dia, eu não trabalho. Hoje eu tenho essa escolha de vida, é um estilo de vida, porque eu aprendi com outras pessoas de sucesso. E aí o que aconteceu? Eu paguei, eu investi para aprender, eu aprendi. A partir de que horário que eu começo a trabalhar? Depois do almoço. Depois do almoço. Aí eu vou trabalhar, só que eu faço o meu horário, eu faço as minhas regras, porque eu fui aprender sobre isso. Eu fui aprender sobre mentalidade, emoções, como ganhar dinheiro, de que maneira ganhar dinheiro de forma honesta, como escalar o meu negócio. Entende? Eu fui aprender porque eu não sabia sobre isso. Eu fui fazer faculdade de Direito e faculdade nenhuma ensina isso. A faculdade, ela ensina você a ter uma profissão. Entende? O chat aqui colocou tudo é raciocínio e ter estratégia para agir onde de fato trará resultado. Perfeito, é isso mesmo, tá? Então aí a comparação, lembra? Você tá querendo, por exemplo, emagrecer, que nem uma das outras coisas, quando eu fumava, eu contava pra mim, se eu parar de fumar eu vou engordar. Se eu parar... Então aí eu tive que mudar essa narrativa. E outra coisa, eu tive que mudar, é que nem eu tive que fazer várias comparações, tá? Eu comecei o quê? A pesquisar pessoas que pararam de fumar, como elas conseguiram, o que elas fizeram para não engordar. Então eu comecei a trazer várias comparações, gente. A comparação, ela é muito importante. Inclusive as empresas, elas usam isso também. Elas começam a comparar. O nosso produto é melhor do que o do fulano. Olha, então a gente usa a comparação em várias coisas. É que nem porque, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Eu não bebo cerveja, mas por que a original é melhor que a Kaiser? A cerveja Kaiser. Então tem essa comparação, né? Pergunta para as pessoas assim, elas sempre estão comparando. Mesma coisa religião, time de futebol, elas começam a comparar. Esse é melhor do que esse. Então a comparação ela existe. Quando você tem esse entendimento, só que no caso a gente está falando de hábitos, né? Então você começa a fazer comparações, né? É que nem, por exemplo, atividade física. Eu trago a comparação de uma semente. Uma semente, é que nem o hábito de atividade física. Se você não tem, você pode comparar a uma sementinha de uma fruta, de uma flor. Então, para essa fruta, essa flor crescer, ela tem vários processos, né? E praticar atividade física é a mesma coisa. Então, tudo na minha vida, eu vou começar, eu penso numa sementinha. Eu estou plantando uma sementinha, vou cuidar, vou regar, porque ela vai crescer e vai ficar uma árvore, ou ela vai ficar uma flor, entendeu? Então, eu faço comparações, tá? Que nem eu trouxe a comparação aqui do Silvio Santos, né? Da parte financeira, que nem o Silvio Santos não tem faculdade. Eu conheço juízas, eu conheço diplomatas, eu conheço médicos falidos, eu conheço vários profissionais que têm doutorado, mestrado, PhD e que estão quebrados financeiramente. Ou seja, eles estudaram, só que eles não aprenderam a ganhar dinheiro com a profissão deles. Entende? Então não é trabalhar muito, é trabalhar de forma estratégica, inteligente. É colocar a sua mente para trabalhar para você. Isso se você quer crescer, tá, gente? Se você quer crescer, tá? E que mais aqui? Contra-exemplos, né? Eu já até me adiantei. Contra-exemplos. Você vai pegar o quê? Pessoas, é que nem, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu queria o quê? Que eu queria emagrecer, que eu queria definir o meu corpo. E aí eu falei assim, com quem eu posso aprender? Aí eu conheci uma mulher da academia que eu frequento, que ela tem um corpo lindo, maravilhoso, e aí eu comecei a conversar com ela. Pra quê? Eu fui pegar a estratégia mental dela.
como ela pensava, como ela agia, o que ela sentia. E aí eu fiz perguntas pontuais para poder entender o que é a estratégia que ela usava para ter aquele resultado, porque eu queria ter o resultado parecido, tá? Aí o que aconteceu? Aí eu conversando com ela isso e aquilo. Só que na conversa que eu tive com ela, tinha algumas coisas que não faziam sentido pra mim. Porque ela tomava anabolizante, né? Aquela, não é suplemento, ela tomava bomba mesmo, né? Pra ficar com aquele corpo definido. E aí eu comecei a ouvir, só que várias coisas que eu ouvi dela, eu absorvi. Por exemplo, eu já fiz até um vídeo sobre isso, gente. Por exemplo, ela... eu falei pra ela assim, fulana, quando você... Porque ela acorda e veste e já vai pra academia, né? Aí eu falei assim, fulana, o que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz assim pra você se animar e ir pra academia? Aí ela chegou pra mim e falou assim, Aline, a primeira coisa... Quando eu acordo, eu olho pro meu guarda-roupa e está escancarado a roupa. Não tá em cima, não tá embaixo nem nada. Tá na minha frente assim e, ó, aqui, ó, tá na altura das minhas mãos. O supermercado, eles usam essa estratégia. Quando eles querem vender um produto, eles dão um produto, né, em mais quantidade, eles não colocam na altura... assim, acima dos olhos e nem abaixo dos olhos. Eles colocam na altura dos olhos, da visão. Entende? Então aí você consegue o quê? Pegar. E aí, ouvindo isso dela, aí eu refleti, falei, nossa, aonde que estão as minhas roupas? E aí as minhas roupas estavam escondidas lá embaixo. O que eu fiz? Eu mudei, tá vendo? Então eu fui pegar o quê? Contra-exemplos. Eu fui aprender com pessoas, né? Na parte financeira, a mesma coisa. Lembra que eu tinha crença porque eu fui levada a acreditar que trabalhar muito, que estudar muito, né, faz a pessoa enriquecer. E não necessariamente, gente. Como eu havia dito, eu conheço pessoas que têm doutorado, mestrado, que têm PhD e que são quebradas. Eu conheço várias pessoas, gente. Várias pessoas. Várias pessoas. Eu conheço inúmeras pessoas, gente, principalmente aqui, ó, no condomínio onde eu moro, né? Eu conheço mais pessoas que vivem de status do que literalmente de resultado. Eu conheço, agora quem tem dinheiro não mostra que tem. Agora quem não tem, se exibe. E assim, eu conheço várias pessoas, gente. Então assim, ó, deixa eu ler aqui o comentário do chat aqui, que ele colocou. Fomos disciplinados pela sociedade a ter medo de ser empreendedores, a pensar fora da caixa. Para muitos, virar essa chave é complexo. Aí entra essa nossa ajuda profissional. Concordo perfeitamente. Inclusive, ó, pegando o gancho aqui do nosso amigo, que eu não sei o nome, tá só chat salva-me, né? Não tem nome aqui, né? Inclusive, a minha sugestão, ô amigo, eu acho que esse nome aí, ele não tá muito sugestivo para você, viu? Porque as pessoas compram pessoas, tá? Só uma sugestão. Então, assim, ó, isso que ele falou é muito interessante. Eu fui forçada a empreender no ano de 2003. Porque eu trabalhava, eu fui abrir a minha empresa no ano de 2004. E aí, na minha primeira empresa, eu fiquei milionária com 26 anos de idade, gente, em 2006. E eu trabalhei mais de 15 multinacionais. E quando eu trabalhava para os outros, era o meu tempo, eu estava vendendo o meu tempo, eu estava vendendo ali a minha cabeça, né, o meu corpo para a empresa, porque eles estavam pagando um aluguel para eu trabalhar para eles. E aí, você empreender é aonde você aprende a enriquecer, trabalhar para si mesmo, tá? E assim, uma outra coisa, gente, é trabalhar para você e não trabalhar para outras empresas, tá? Se você realmente quer, né, enriquecer, é você construir um negócio e você trazer pessoas para trabalhar com você nesse negócio, tá? É isso que as empresas fazem, tá? Inclusive, depois eu vou falar só da parte de empreendedorismo aqui, ok? Porque hoje é só sobre hábitos. Então, contra-exemplo, eu fui pegar uma pessoa, lembra? Ó,
Para a questão financeira, aí eu fui pegar contra-exemplos, eu não paguei uma mentoria lá de 15 mil reais com um cara que ganha muito dinheiro, e aí eu fui aprender, e ele trabalha com marketing digital. Ele trabalha com marketing digital, ele não tem faculdade, ele não é PhD, ele não é doutorado, ele lê vários livros, mas livros o quê? Livros sobre aquilo que é importante. Eu tenho vários livros aqui, gente, e esses livros é tudo sobre o quê? Hábitos, comportamentos, mentalidade, desenvolvimento pessoal, finanças. Então, tudo aquilo que eu quero melhorar. Que nem você pode vir aqui na minha biblioteca, você não vai encontrar um livro de romance, porque o meu casamento tá ótimo. Tá ótimo. Eu não preciso aprender, ele tá ótimo, né? E eu não. Qual outro livro? Eu não tenho livro de ficção, eu não tenho livro de. Enfim, eu tenho um livro de história, gente, tenho. Inclusive, tem alguns livros aqui interessantes sobre narrativas, né? Então, assim, contra-exemplo, você vai buscar, você quer ser bem-sucedido financeiramente. Você pode o quê? Você pode buscar referências. Ah, eu quero desenvolver o hábito de praticar atividade física. Vai buscar o quê? Contra-exemplo. São referências. Ah, eu quero parar de procrastinar. Vai buscar contra-exemplos. Com quem o quê? Com quem é mão na massa, pratica, coloca, né, em ação. Então, todos esses hábitos que eu tinha, eu consegui mudar assim, gente, ó. Seguindo esses passos que eu compartilhei aqui com vocês e eu vou dividir para quem entrou agora, tá? Ó, argumento lógico, representação mental, narrativa. Narrativa tá dentro de argumento lógico, tá? Comparação e contra-exemplo. Quer mudar os seus hábitos de forma rápida assim, ó? Eu mudei vários hábitos, gente. Vício do jogo, vício do cigarro, procrastinação, reclamar. Eu não lia, não tinha o hábito da leitura, não tinha hábito de praticar atividade física. Tudo bem que eu não estou indo na academia, inclusive tem a minha professora aqui da academia. Eu não estou indo por conta da pandemia, tá? Mas eu estou todo dia fazendo a minha caminhada, a minha corrida. Entende? Então, assim, seguindo esses passos aqui, ó, você consegue mudar rápido. Então, é necessário 21 a 60 dias, a 30 dias, 90 dias? Na minha opinião, é mito. Mito. Porque você consegue mudar assim, ó. Através desses passos que eu compartilhei aqui. Mudando a sua narrativa. Você muda a sua narrativa? Nossa! Lembra lá do exemplo que eu trouxe aqui? O infográfico dos pensamentos, a estrutura dos nossos pensamentos, jeito certo e jeito errado. Ou você está operando do jeito certo, ou você está operando do jeito errado. Não tem como ocupar o mesmo espaço, gente, não tem. Ou é o jeito certo que você está pensando, ou é o jeito errado. E os dois, eles vão te levar para o resultado. No final, ali, porque são passos também. Você vai ter o resultado final. Então, se você tem aqui, você está pensando de um jeito, ou o certo ou o errado, ambos te levarão a um resultado. Ambos te levarão a um resultado. Entendeu? Alguém aqui gostaria de fazer aqui pergunta, gente? Aproveite. Deixa eu ver se tem aqui alguma... Ó, a Dai, ela tinha colocado aqui, não consigo estudar online, né? Parar e sentar. Mas faço tudo ao mesmo tempo. Então, assim, você quer mudar... Aqui é uma narrativa, que nem o que ela colocou ali é uma narrativa, né? Provavelmente ela já estudou sentada em algum momento, nem que seja 10 minutos, tá? Nem que seja 5 minutos. Então, a pessoa, ela consegue sim, né? É que se a gente for cavar mais profundamente nessa questão que ela trouxe aqui, a gente vai tirar várias coisas, porque assim, quando a gente fala de narrativa, gente, a pessoa, ela conta a narrativa e ela se justifica na narrativa que ela construiu. Olha que interessante. Ela conta uma narrativa e ela, dentro da narrativa, ela se justifica.
Um exemplo que eu dava pra mim, eu não vou parar de fumar porque se eu parar de fumar eu vou engordar. Olha a narrativa dentro, uma justificativa dentro da minha narrativa. Aí você muda isso, você justifica com outra coisa. Eu consegui parar de fumar, emagrecer, consegui parar de procrastinar, consegui vencer o vício do cigarro, do jogo. Minha alimentação hoje é muito saudável. Eu eliminei, não completamente, tá, gente? O açúcar. Eu consumo, no caso, o açúcar em dose mínima. Por exemplo, eu tô consumindo a farinha de coco. Ela contém ali um grau mínimo, um nível mínimo de carboidratos. Que nem o açúcar refinado eu tirei da minha dieta. Eu consumo a estévia em pequena dose, entendeu? Então, assim, eu consegui tirar várias coisas da minha vida. Várias coisas. Mudança de hábitos. Como? Assim, gente, nesses passo a passo aqui. Quando você tem um argumento lógico, quando você muda a sua representação mental, quando você muda a sua narrativa, quando você tem comparação e contra-exemplo, você consegue mudar assim, ó. Rápido. É mais ou menos assim, ó. Eu, quando fumava, eu era fumante, fumava 3 maços de cigarro. No dia seguinte, eu não fumava nada. E sem sofrer. Por quê? Porque eu usei esse passo a passo, essa receita de bolo aqui, gente. Essa receita de bolo. E eu vou falar uma coisa. Nesses livros não tem essa receita. Não tem. Você vai lá, ó, se você pegar esse aqui, Mini Hábitos aqui. Aqui ele não fala sobre argumento. Olha aqui, ó, como o cérebro funciona. Motivação versus força de vontade. Estratégias. Aqui, diferença dos mini hábitos. Aqui, as 8 regras. Então, assim, isso aqui, gente, foi o quê? Foi buscando, foi me aprimorando. Porque lembra, o livro não tem tudo. Se fosse assim, gente, a gente lia apenas um livro e mudava de vida. Não, o livro tem algumas coisinhas que a gente precisa, que a gente vai tirar. Que nem quando a gente, por exemplo, lê um livro, por exemplo, eu li esse livro aqui, eu fiz o treinamento pessoalmente com esse escritor aqui, tá? O que eu aprendi, gatilho, você tem que colocar o gatilho, tá? Para algumas coisas se aplica. Por exemplo, o vício de linguagem né. O vício de linguagem né, por exemplo, eu tô fazendo aqui ao vivo, então eu coloquei aqui na minha frente. Então aqui é um gatilho visual, certo? Agora, por exemplo, vamos pegar procrastinação. Qual o gatilho que você pode usar? Primeiro você tem que trabalhar o seu argumento. Porque não adianta você colocar gatilho. Sabe por quê, gente? Porque eu já coloquei gatilho e não funcionou. E não só em mim, eu apliquei na minha vida, eu também dei sugestão para os alunos. E às vezes não funcionava. Por quê? Por conta da narrativa, por conta da comparação, por conta do contra-exemplo. E principalmente representação mental. Tá aqui, ó. Tá aqui. As experiências a gente representa aqui. Que nem a pessoa que procrastina, a representação dela é de um jeito, por isso que ela procrastina. Aí precisa o quê? Mudar a chave, né? Tem que mudar a representação mental, alterar essa representação mental. Leitura, vou dar um exemplo de leitura. Leitura, gente, eu não lia livros. Eu detestava, eu fiz faculdade de Direito e tinha que ler muito. Eu detestava leitura. Porque eu tinha referências que não me influenciaram em nada, né? Meu pai e minha mãe, eles não leram. Eles estudaram até 4ª série. Eu nunca vi uma pessoa da minha família lendo. Então, eu não tinha referência. Então, aqui, olha o argumento que eu me dava. A leitura não é importante, porque se fosse importante, a minha família, eles tinham lido, mas eles não liam, então por que não era importante? Então, a narrativa que eu contava para mim. Aí, a representação mental. A representação não tinha nenhuma de leitura, de que era prazeroso. A representação... Bom, inclusive, vamos até encerrar. Então, assim, o que realmente muda aqui...
Assim, representação mental é muito importante, você entender como que você está representando a experiência que você deseja mudar ou trazer para a sua vida, né? A narrativa, você ter argumentos lógicos, né? Porque os argumentos, eles vão influenciar o quê? O lado racional e o emocional do seu cérebro, tá? Comparação e contra-exemplos. Certo, gente? Olha, agora a gente tem aqui alguns minutinhos para encerrar aqui a live, porque já quase 1 hora de live. Quem tiver alguma pergunta, olha, gente, vamos compartilhar essa live, né, com mais pessoas. Tem um aviãozinho aqui, né? Na verdade, você vai estar fazendo um bem na vida das pessoas quando você compartilha a live, tá? Levar realmente essa informação. Eu gostaria de ter tido essa informação quando eu tinha meus 18 anos, meus 15 anos de idade. E eu fui aprender a desenvolver novos e melhores hábitos depois dos meus 30 anos, gente. Até os meus 30 anos, eu tinha péssimos hábitos. Então, assim, quando a gente compartilha esse tipo de informação, mais pessoas terão acesso. E tendo acesso, essas pessoas, elas terão a oportunidade de mudar, tá? Eu tô aqui me colocando à disposição, entregando, né, conteúdo de valor que eu paguei, e não paguei barato não, gente. Eu investi mais de 300 mil reais em conhecimento, em cursos, em informações, em livros. E eu tô trazendo aqui, ó, de forma gratuita, para ajudar o quê? Pessoas a terem acesso a essa informação. Porque lá atrás eu não tinha acesso a essa informação, eu tive que pagar. E hoje vocês estão tendo essa oportunidade de ter acesso a essa informação aqui, a esse conteúdo, tá? E tudo que eu falei aqui não precisa fazer sentido tudo. Se você sair daqui com um pequeno insight, com uma pequena coisinha assim, para mim já o trabalho já foi feito, tá, gente? Então compartilha, não fica segurando essa informação, porque eu poderia estar segurando essa informação só para mim ou só para os alunos que me pagam. Só que não, eu estou aqui distribuindo esse conteúdo gratuitamente para ajudar a sua vida, tá? Na verdade, você vai se ajudar. Por quê? Porque tendo esse novo entendimento, né, você vai conseguir o quê? Transformar os seus hábitos, os seus comportamentos. Tá bom, gente? É isso. E eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês nessa live, quem participou ao vivo e quem vai assistir depois aqui também, tá bom? Agradeço pelo seu tempo e nos vemos na live de amanhã. Ah, uma coisa importante, depois envia uma mensagem no direct, né, colocando o que você gostaria de saber, tá? Aprender, hábitos, comportamentos, emoções, enfim, sobre empreendedorismo. Coloca lá envia uma mensagem para mim no direct, tá? Porque aí eu vou trazendo aqui nas lives, tá bom, gente? Obrigada, agradeço aí pela presença e o tempo de vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.